Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de estudo na Casa da Aprendizes do Bem. Para começar, nós vamos cantar a música Padre Irmã e depois nós vamos para a página de abertura. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter, guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para um madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa. O discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhes anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que mais tarde será compelido a renegar-se para obter a redenção. Então, como ele bem diz aqui, né, se Cristo ele foi chamado de feiticeiro, foi crucificado,
pelos homens, né, que dirá nós, que somos não seus discípulos, né, porque eu acho que também é muita coisa, mas estamos aqui estudando a palavra de Cristo, estamos levando a palavra de Cristo para as pessoas, né, e estamos também tentando aprender com ela, porque nós não somos perfeitos. Então, que nós possamos aproveitar todos os momentos em que estamos aqui na casa, para que a gente possa, pelo menos, ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu sei que não dá para a gente ter, né, o total domínio dentro da doutrina espírita, mas aos poucos, cada semana, né, eu não posso ir 2 dias na semana, mas venha pelo menos um, para que a gente possa realmente crescer dentro da palavra de Jesus. E agora, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Padre Germano e a espiritualidade desta casa, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Agradecer pela saúde que temos, ou não, mas agradecer por todas as provações que nós passamos na vida, porque são uma forma de podermos crescer espiritualmente. Queremos agradecer também pela vida que temos, por termos tido a oportunidade de acordar hoje e de estarmos aqui. E agora eu passo a palavra para o nosso irmão Cristiano, que vai fazer a palestra de hoje. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Paz de Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiano. Estou disponível sempre que a gente pode trocar as informações e os estudos na casa. A gente vai aprendendo em conjunto, né? E continuando o que a Ana fez, né? O que a gente pede? A gente pede ter força para nossas atividades do dia a dia, os nossos desafios. É a nossa fé, né? Então a gente começa o estudo perguntando a si mesmo, né? O que eu venho procurar na casa espírita? O que eu espero da casa espírita? E qual a minha responsabilidade com o que eu procuro dentro da casa espírita? Porque muitas das vezes a gente procura um milagre, uma mudança, mas a gente espera que o outro mude, não a gente. Então toda essa interpelação religiosa que a gente tem, independente da casa onde você esteja, a mudança tem que partir de nós, né? Porque a gente está mais que na hora de a gente terminar com o preconceito religioso. Como eu frequento a casa espírita aqui, eu não frequento uma igreja ou uma outra casa que seja espiritualista, eu tenho preconceito. E o preconceito nada mais é do que desconhecer aquilo, né? Porque a gente já vem enraizado através da cultura de que aquilo que é diferente da gente é sempre o errado. E para isso a gente tem que buscar entender e buscar o porquê do diferente. Porque em algum momento também, assim como eu olho para o outro e eu acho diferente, ele também olha para mim e me acha diferente. Então é importante a gente ter essa compreensão com essa diferença que a gente tem. Então essa pergunta a gente se faz, né? O que eu procuro na casa espírita? Quando a gente vem à casa de Deus, a gente procura, a gente pede, né, a cura do corpo físico, o refazimento do eu espiritual, o equilíbrio emocional, uma conciliação familiar, né, um trabalho e vários outros pedidos que apenas o íntimo do coração não me resta saber, mas que Deus sabe de toda a nossa necessidade, né? Então a gente se pergunta, Deus é onipotente, onipresente, sabe de tudo. Por que eu preciso me dedicar? Porque depende de mim se Ele já sabe a minha necessidade. Aí fica o momento da gente reconhecer a grandeza de Deus e sermos humildes o suficiente para que a gente possa curvar a nossa cabeça, botar o nosso joelho no chão e pedir, meu Deus, me ajude. Né? Porque o orgulho, a vaidade, a falta de empatia nos deixam cegos. Então a gente precisa muitas das vezes do irmão, né? A ajuda do homem vem pelo próprio homem, né? A gente precisa de uma palavra amiga, de um conselho, de estar nesse momento aqui e esquecer um pouco aquela correria de lá de fora, né? E então nesse momento a gente colocar o nosso pensamento, o nosso coração em Deus e pedir aquilo que a gente mais precisa. Deus sabe das nossas necessidades, mas cabe a nós reconhecermos o quanto Ele é grande e o quanto Ele pode nos ajudar. Então
o estudo dessa noite a gente começa com o capítulo 27, que é Pede e obtereis, né? Peça e serás atendido. É o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Né? Algum tempinho eu ouvi na internet o pessoal falando que o espiritismo é elitista, que fala muito difícil. É o nosso português, né? O nosso português culto do tempo de 1900, quando nós começamos o espiritismo no Brasil, mas que a gente pode facilmente trocar as palavras pelo que a gente entenda, porque não importa você chegar e falar em latim, hebraico, aramaico, a linguagem dos anjos, onde nem a própria pessoa sabe o que possa estar falando naquele momento, mas a gente traduzir para o nosso português, claro, porque muitas das vezes uma pessoa que não é letrada, não tem um nível superior, mas ela entende muito bem, muito mais ainda de caridade, de amor, de paciência, do que muitos de nós temos até um certo estudo e a gente não tem aquela humildade que aquela pessoa possa nos oferecer. Então assim, seja o que a gente possa pedir na prece, por mais humilde que seja, de qualquer forma que seja, cremos que o Senhor nos atende na nossa prece, né? Então, muitas vezes não é no tempo que a gente pede, que a gente precisa, mas é no tempo exatamente que a gente tem e que merece essa mudança, esse pedido da prece. E muitas das vezes aquela prece não pode ser atendida porque não é o momento para a gente, né? Deus sabe o melhor de nós, para a gente, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas Deus sabe sempre o que é melhor para a gente. Então, o que a gente precisa para amadurecimento, para crescimento pessoal, para poder entender. E é um passo de cada vez, né? A gente sempre ouve de palestrantes, né, de colegas que fazem estudo, que a gente sempre está na nossa melhor versão. Esta é a minha melhor encarnação, graças a Deus. Então a gente tem que melhorar nessa, né? Não vamos esperar para a próxima não, porque só Deus sabe quando a gente vai retornar. Então não vamos deixar para amanhã, vamos tentar melhorar hoje um pouquinho a cada dia, que a gente pedindo em Deus em oração a gente consegue. Né? E como é que é essa fé? Está em Hebreus, no livro de Hebreus, que ele diz: a fé é tomar posse antecipada daquilo do que se crê, né? Então assim, eu quero aquela cura, eu tenho fé que eu vou melhorar, eu quero aquele emprego, eu tenho fé que eu vou melhorar. Então antes de que isso aconteça, a gente tem que ter aquele pensamento positivo, a crença em Deus de que a gente vai conseguir. Eu estou entrando no hospital hoje, não estou muito bem, mas eu já creio em Deus que eu já estou saindo melhor. Amanhã já estou saindo aqui melhor. Então a gente precisa plasmar esse pensamento bom, o quanto é importante o pensamento, né? Então tudo que for muito bom a gente pensar é melhor para a gente, mas também o que a gente pensa de ruim, ele também acaba plasmando, né? O que a gente escuta bastante fugiu a palavra agora. Mas, enfim, tudo aquilo que a gente pensa, a gente pode tornar realidade. Demora um pouco mais, também não é tão fácil como alguns gurus da internet falam, né? Pensar que vai acontecer, a gente tem que imaginar sempre o melhor, né? Eu preciso ter uma condição melhor, então eu vou buscar um trabalho melhor, vou estudar um pouco mais para conseguir um emprego melhor, né? Eu preciso de uma saúde melhor, vou procurar me exercitar, fazer uma caminhadinha, fazer uma hidroginástica, sair um pouco mais da internet, que tem tanta coisa que deixa a gente para baixo, deixa a gente negativo, né? Afinal, são tantas as notícias desagradáveis, mas que a gente precisa no momento sair da tela do computador, do celular, do computador, da tela da televisão, essas fofocas aí que não acrescentam nada pra gente, né? E torcer sempre pro bem. Cris, está falando isso, você faz isso tudo? Não, né? Quando eu tenho que olhar aquele repórter, aquele jornalista, para ver o que está passando na vida, né? Porque exatamente a gente precisa saber o caminho que a gente vai andar, o que está acontecendo no transporte público, né? Porque a gente precisa vigiar também. Mas tudo aquilo que é desnecessário a gente precisa sair, porque se a gente ficar 6 horas da manhã assistindo a um noticiário que só passa violência, drogas, situações de violência doméstica, a parte da manhã toda a gente só vai plasmar aquele pensamento de coisas ruins. É difícil a gente sair na rua e ter um pensamento bom. Então, o quanto é importante a gente poder mudar os nossos hábitos, né? E essa mudança da fé, da oração, começa pelos nossos hábitos. Na Instrução dos Espíritos do capítulo 19, que é a fé transporta montanhas, os Espíritos nos diz que, no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros,
É a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, meus amigos, a própria palavra do Cristo nos diz, a gente precisa ter a vontade de mudança, a vontade de querer, né? A gente precisa ter a ação para essa mudança. Então, a gente precisa, antes de tudo, a gente pede, socorre, meu Deus, me socorra, me ajuda, mas se não partir de nós mesmos, se eu ficar sentado diretamente nessa cadeira o dia todo, nada vai acontecer, né? Teve uma leitura que eu fiz um dia desses do livro Contos Deste de Outra Vida, do nosso querido Chico, que, se eu não me engano, o capítulo falava assim, estás pronto, né? Onde narra a história de vários trabalhadores da casa que seriam solicitados a sua ajuda para outro irmão em uma outra necessidade, né? De uma ajuda espiritual, né? Na oração, no atendimento fraterno. E um irmão falava, não, eu não estou preparado, porque eu tenho tribulações na minha família. O outro, não, eu não estou preparado porque o meu trabalho não me permite. O outro diz que não está preparado porque ele já veio de um passado desvirtuoso. Então, no final dessa história, né, desse capítulo, tem a seguinte reflexão: quando que nós estaremos preparados para ajudar um ao outro, né? Como nós estamos na caminhada, no dia a dia, se preparando, a gente consegue ajudar muito mais o outro também, né? Cada um, né, como o Cristo fala, cada um toma a sua cruz e me segue, mas cada um tem uma cruz. Alguns umas cruzes mais pesadas, outros uma cruz mais leve, né? Então, quando a gente tem essa dádiva de ter uma cruz um pouco mais leve, ou melhor, que a gente consiga superar um momento difícil e se tornar essa cruz um pouco mais leve, a gente pode ajudar outro irmão que naquele momento está com uma cruz pesada. A gente ajuda a se levantar, mas carregar, a gente lembra que a salvação, a cruz é única e individual, né? A gente não tem como puxar pela orelha, puxar pelo braço e falar, vamos para a casa espírita, vamos jejuar, vamos para a igreja, se a própria pessoa não querer aquela mudança, né? Então a mudança tem que ser individual. A gente pode alertar, pode ajudar, pode ser ajudado, que muitas das vezes também a gente está num momento de torpor, de vaidade, de ódio, de raiva, que a gente não consegue enxergar a ajuda do próprio irmão. Isso em todos os ambientes, né? Seja dentro de casa, no trabalho, no âmbito do estudo da doutrina espírita. Então a gente precisa respirar um pouco mais e aceitar a ajuda do irmão. A eficácia da prece. Aqui conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se tornaria orar. É mais fácil quando indagamos porque o bom Espírito não nos diz claramente qual caminho ou decisão. Qual caminho ou decisão devemos seguir, e logo encontrarei o que necessito. Né? Então, no início do nosso estudo, o que eu venho procurar na casa espírita? Muitas das vezes a resposta já está dentro da gente. Né? A gente vem para procurar uma orientação espiritual, uma ajuda. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? São questionamentos que nos acompanham no dia a dia. Mas muitas das vezes a resposta já está dentro da gente, né? Que a gente pode vir com uma ilusão de chegar aqui e aparecer, e ter um irmão e no momento do estudo ele fala só, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Não, meus irmãos, a casa espírita aqui não vai ser assim. Porque para isso, essa mudança, a gente percebeu o que a gente precisa fazer, a gente precisa se dedicar ao estudo, a gente precisa pensar mais em Deus, a gente precisa dobrar a nossa vaidade, né? Esquecer a nossa vaidade, nosso orgulho, colocar no bolso e olhar para o lado. É um desafio diário, não é fácil, né? Não é fácil, nós todos estamos aqui aprendendo, mas a gente precisa, assim, calar a voz da nossa vaidade, do nosso orgulho e ouvir mais a voz do nosso coração, da nossa consciência. Então a gente precisa prestar mais atenção nos detalhes, né? E quando a gente sempre fala no estudo, como a gente falou na semana passada, não é necessariamente pegar a minha estante e vou ler tudo de uma vez, vou ter que decorar de A a Z, saber de nome de todos os espíritos, de todos. Não é necessário, uma página por vez, uma frase por vez, uma frase por dia. Eu montei o livro dos espíritos, a gente tem biblioteca,
Vamos fazer a nossa fichinha para pegar como empréstimo. Eu não tenho um livro escrito. Lê a Bíblia, né? O Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus. Né? E assim como os ensinamentos de Jesus, nós seguimos o nosso modelo e guia que é Jesus, os nossos irmãos benfeitores só vêm replicando, vêm expandindo mais ainda a Palavra do Cristo, a Palavra de Deus. Então, o que tem no Evangelho de São Mateus, como no livro a gente está estudando o Evangelho, lá tem as passagens, tem a passagem dos Evangelhos de Jesus. Então a gente precisa ter esse momento de se concentrar e melhorar. Então, meu Deus, em que eu preciso mudar? A gente já sabe. Eu preciso ser mais paciente? Vamos pedir serenidade. Eu preciso estar mais calmo? Vamos pedir equilíbrio. Eu preciso ser menos palavrudo? Vamos beber água, né? Como dizia o Chico, estou com raiva. Não engole, não cospe, até a água passar, né? Vamos assim um pouco, né? Brincando, mas é para a gente entender e levar o nosso dia a dia. Mas é tão difícil que o copo d'água está tão longe, né? E a gente não vai buscar o copo para fazer isso, né? Eu me incluo, né? A gente está aqui em cima, a gente gente está dividindo o estudo, mas a gente está trabalhando também, está estudando juntamente com vocês, então sempre na humildade. Como eu falei com a colega que está nos visitando, eu falei, se eu não souber o que você me perguntar, eu vou procurar saber, vou procurar alguém que tem mais experiência do que eu, que sabe onde está o assunto naquele capítulo, naquele livro, né? Então isso é importante isso, né? Da gente ter humildade e reconhecer que a gente não é sábio de tudo, que a gente não é senhor da razão. Primeiramente, para nos ensinar o que cada um deve ajudar a si mesmo, é fazer o uso das suas próprias forças. No entanto, sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. É o nosso livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, mas a gente pode plantar qualquer coisa, mas também a gente vai colher qualquer coisa. Então, muitas das vezes, uma atitude que a gente tem sem pensar, qualquer decisão que a gente toma, mesmo que a gente não tome a decisão, acaba a não decisão seja uma decisão também, né? Então, a gente tem esse livre-arbítrio. Eu preciso mudar, eu quero mudar, mas eu tenho uma vida, não posso deixar para hoje, como posso para amanhã, né? Como temos tive já colegas que participavam do estudo comigo, mas falaram assim, não estou preparado. Eu disse, nem eu estou preparado. Mas graças a Deus eu estou aqui todo dia lutando e peço aos irmãos, se um dia eu estiver falando alguma coisa, puxe minha orelha. Calma aí, puxe minha orelha. Eu não vou ficar chateado, porque eu estou aqui para aprender, né? Porque muitas das vezes a gente fala aqui e acaba se embolando, mas não, faltou isso. Então no próximo estudo a gente corrigir algo que seja, né? Então assim, a gente nunca está preparado. A gente acha que nunca está preparado. Mas naquele momento que a gente se pensar, chega uma pessoa e pede a tua ajuda, você está ajudando mesmo de maneira inconsciente, né? Em qualquer coisa do dia a dia, qualquer coisa do dia a dia. Então a gente nunca pode dizer, não estou preparado. A gente pode mudar e falar assim, não, eu estou me preparando, estou me esforçando para ser um pouco melhor, sabe? Então a importância de a gente mudar o nosso pensamento do dia a dia, a gente começar, hoje o trabalho vai ser batalha, né? A gente pede, meu Deus, me dá forças para superar. Esteja comigo, né? Com certeza ele está, né? Mas a gente precisa repetir isso e falar em voz alta para a gente ouvir isso e acreditar no poder que a gente tem dentro de nós mesmos, né? Não é papo, desculpe, sobre o termo pejorativo, né? Não é coisa de só a tal da terapia, da psicologia, que você tem que fazer palavras positivas. Não é papo, não é balela, é verdade. A gente precisa se olhar primeiramente em frente ao espelho, olhar para frente, né? Olhar para si e falar assim, não, eu sou capaz, eu sou merecedor, eu sou vencedor, eu vou conseguir, né? E a gente tem essa força dentro da gente, que esse Deus maior nos diz que nós somos capazes de tudo, que vós sois deuses. Quem pode dizer o contrário da gente, né? Naquele dia que a gente acorda cabisbaixo, chateado, mas é importante a gente respirar, né? Lógico, nós estamos tendo uma experiência nesta terra como espíritos encarnados, né? Então, assim, é permitido a gente ficar triste um dia, dois, né? A gente ficar chateado pela perda de um emprego, pelo retorno de um ente querido à pátria espiritual, né? A gente fica chateado, a gente fica bem triste, né? Por um rompimento de um relacionamento que a gente achava que
poxa, poderia dar certo, poderia continuar. Né? A gente pode ficar chateado. Ou numa matéria, né, que a gente está estudando e tirou a nota baixa ali, não foi suficiente para passar, mas que a gente sabe principalmente que amanhã tem outro sol, amanhã tem outro dia. Né? Imagina os nossos irmãos atualmente no Rio Grande do Sul. Quem é que não tem esperança? Né? Nós estamos aqui, estamos distantes, a gente fica consternado, a gente pede a Deus que melhore, que as águas, né, parem de chover. A gente pedir a eles principalmente que eles tenham força, né? Força e a vontade de Deus. Porque quantas pessoas estão naquele momento e não sabem o que fazer? Não tem casa, não tem roupa, não tem alimento, e o que resta nós fazemos? Né? Orarmos e pedirmos que nossos irmãos tenham a força, a vontade. Né? Então apenas nesse momento, para os irmãos na situação muito difícil, como também em outras áreas, né? Em países em guerra, outros países onde as mulheres ainda são presas, são escravas, são submissas, onde outras pessoas também que não têm uma estrutura e trabalham sob regime escravo. Então são muitos os lugares difíceis. Então a esperança, a fé já é dentro de nós, já é inata do nosso espírito. Mesmo a gente não sabe porquê, mesmo a gente não seguindo uma religião, um estudo, né? A gente sempre vê alguém que não frequenta uma casa espírita, ou uma igreja, ou qualquer outro lugar que seja, que ele se sinta bem, e a pessoa é feliz, é esperançosa, é otimista, né? Mas por quê? Se fulano não vai, né? A igreja não vai à casa espírita, por que é assim tão feliz? Porque ela já sente que dentro dela há uma esperança, né? Há uma esperança. E a gente, como a gente faz estudo, a gente, por desconhecimento, fala, a pessoa que acredita ser ateu, né? Não acredita em Deus. Nossa, mas como é que ela não acredita em Deus? Tantas as maravilhas e ela não acredita. Mas dentro de si ela tem uma força imensa, né? Ela tem uma vontade. Há pessoas que se autodesignam, né? Ateu, mas que ela faz uma caridade muito mais do que outras que estão dentro de um templo religioso, né? Então, quem somos nós para saber o que se passa no coração do outro que pensa diferente da gente, que tem uma religião ou um pensamento diferente da gente, né? Então, as nossas escolhas de agora influenciam nossos próximos passos de amanhã. Na qualidade da prece e na eficácia da prece, eu continuo. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí cresce que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, seus atos já acarretam aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Da máxima, concedido-vos será o que quer pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que ele faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Né? Ou seja, o que a gente possa pedir a Deus, que a gente sabe que Deus sabe de tudo da gente, e se naquele momento Deus não nos permite que aconteça o que a gente pede, é tudo culpa dele. Eu estou pedindo, Deus não me ouve, por que não me ouve? Né? E a gente começa a querer julgar o próprio Deus. Por que ele não me ouve? Eu vou à igreja, vou à casa espírita, boto meu joelho no milho, vou para o passe, bebo água benta, vou não sei o que, vou para onde, vou para outro lugar, tomo banho, disso e aquilo, mas nada muda para mim. Mas será que dentro de mim realmente mudou? Será que realmente dentro de mim eu quero me livrar daquele vício, quero me livrar daquele relacionamento abusivo, quero me livrar de um emprego que me faz mal, de me tirar a saúde? Será que eu estou procurando outros caminhos para poder sair daquele emprego e algo melhor? Será que o meu companheiro e minha companheira que me trata mal, será que a educação também não começa por mim e eu começar a tratá-lo bem? Né? Como numa das frases do Chico que eu ouvi, que, né, a gente já leu sempre na internet, né? A gente tem que cuidar da nossa casa do dia a dia, assim como a gente trata a visita, né? Quando chega a visita, a gente não dá um copo d'água gelada, faz uma comidinha gostosa, deixa a casa arrumadinha, só para visita? E quem está no dia a dia ali roncando com você, casada há 20, 10 anos, 30 anos? A gente tem que mudar, né? A gente tem que tentar mudar primeiramente dentro de nós. Primeiramente porque a gente quer muito mudar o outro. Mas e a gente? E a nossa mudança? Eu só vou mudar quando mudar para comigo. Mas se você não começar, como é que vai ser?
É como procede um pai criterioso que recusa o filho o que seja contrário a seus interesses, né? Quando Deus, naquele momento, não nos concede o que a gente pede em oração. Em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as ideias que lhe fará que lhe surjam os bons espíritos, deixando-lhes dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender o mínimo esforço. Está no capítulo 25, no item 1. Né? Como eu já havia dito, o que a gente tem que pedir a Deus no dia a dia, né? Na nossa dificuldade de trabalho, na vizinhança, no dia a dia, é pedir a Deus o quê? É a confiança. Aliás, pedir com confiança. A coragem, a paciência, a resignação. Né? A coragem da gente poder ter mais um dia que a gente possa encarar os nossos desafios. A paciência, né, com as atitudes do outro, que a gente não pode controlar o outro, mas que a gente possa controlar os nossos sentimentos. E aí é um desafio muito grande, né? Que a gente pega o transporte público, alguém já toma conta de 2 lugares, e você vê, não, você pagou só uma passagem. Mas aí a paciência é você ficar calado, né? A pessoa está todo mundo espremido no ferro, vem um indivíduo e abre os braços, tomando conta de 3 lugares, aí você... É melhor ficar calado para não arrumar uma confusão, né? E muitas das situações a gente canta, vou botar, né? Quanta luz. Sabe? Já cheguei daqui da Piedade até a Central do Brasil. Quanta luz. Acho que eu umas 30 vezes. Sabe? Porque para poder tirar aquele pensamento que a gente fica durante o dia, a gente acorda, né? Acorda com sono, acorda já não está estressado, porque vai chegar no trabalho, tem isso, tem aquilo. Então a gente tem que mudar aquele nosso pensamento, porque se a gente fosse fazer pelo que a gente tem à vontade, né? Pisou no meu pé, eu vou devolver. Ah, me olhou de cara feia, eu vou devolver. E aí o nosso dia fica mais difícil, né? Então muitas das vezes são coisas que a gente possa ter como a gente está aprendendo no dia a dia, a gente não consegue ter a paz do Cristo ainda, né? A serenidade dos anjos ainda. Então a gente faz isso como uma oração, né? Faz a oração que mais te apetece, que mais agrada. Ave Maria. Falei no trânsito, vou dirigir, cada vez que eu ficar chateado, rezar Ave Maria. Acho que foi umas 30 vezes, de casa até a Barra da Tijuca. Então assim, é bom para mim, para eu saber que como eu não estou preparado, mas que eu estou lutando para isso, né? É no dia a dia. Como a oração da Ana, nós não somos perfeitos ainda, né? Nós buscamos exemplos de perfeição, que é Jesus. Mas Ele deixou todas as instruções, os ensinamentos, e os irmãos benfeitores vêm nos fortalecer e fortificar mais ainda essa esperança, essa fé. Mas desde que nós estamos no intuito e a vontade de mudar e querer mudar, isso é um passo de cada vez. A gente ganha um bônus hora, né? Que é o nosso lado também do livro, nosso lado, bônus hora. São todas as obras. A gente ganha o bônus hora. Eu ia falar violeta na janela, mas eu me confundi, mas são leituras ótimas. Então, quem não leu, vamos reler ele. Então, assim, a gente ganha o bônus hora, né? Logicamente que a gente faz isso sem a intenção do outro mundo, né? Porque só Deus vê o que se passa no nosso coração. Mas a partir do momento que nós estamos hoje aqui para ouvir essa pessoa repetir, né? Porque não são palavras minhas, são palavras de Deus, ensinamentos dos Espíritos, a gente está aqui para se ajudar, né? E querer ajudar quem está perto da gente. E por que é importante os nossos pensamentos? A gente mudar os pensamentos, né? Como a Joana de Anjos nos fala, é importante a gente vigiar os nossos pensamentos, porque a todo momento os Espíritos nos acompanham, os bons e os menos bons. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta: muito mais do que imaginais. Influem em tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem.
Ah, então é culpa do espírito. Não é minha culpa não. Se eu estou brigando, porque vê o irmãozinho aqui que é briguento e tal, está no meu ouvido. Não, eu na verdade atraí com o meu pensamento, com a minha vibração daquele momento de briga, de insatisfação, eu atraio aquele irmão que vem se juntar a mim. Então ele, né, eu acredito assim, não é nem eles influenciam, mas assim, eu influencio que ele se aproxime de mim. E aí juntam-se os dois, os três, e a gente segue em frente. Então é muito importante a gente vigiar os nossos pensamentos, né? A gente sempre escuta quando a gente tem um pensamento ruim, um pensamento negativo, a gente imediatamente trocar por um pensamento bom, né? Imediatamente trocar por um pensamento bom do que a gente possa acontecer. A questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Já responderam a questão anterior, né? A questão do pensamento e como que a gente atrai os bons ou menos bons espíritos ao nosso lado, né? Então a gente tem que vigiar se dentro da nossa casa só tem briga, confusão, discórdia, se o nosso trabalho só tem fofoca, discórdia, confusão, né? A gente pode ver quem é que nos acompanha, né? Quem é que eu levo para o meu ambiente de trabalho, quem é que eu levo para dentro de casa. Será que são os bons espíritos? Porque em nenhum momento um espírito benfeitor ele vai me insinuar a que eu xingue, a que eu pise no pé do outro que está ali no trem me pisando, né? Que eu venha para a casa espiritual com uma confusão, que eu vá para a minha casa e eu queira brigar com a esposa ou com o esposo, até mesmo com um funcionário seu de que não preparou bem aquela refeição ou não fez bem aquela limpeza. Então tudo isso que a gente leva para dentro do nosso lar, principalmente, isso atrai, né? Será que dentro da minha casa está tanta paz que eu procuro, que eu tenho aqui na casa espírita? O que me falta? Será que meu companheiro não tem essa paz que eu procuro? Vamos trazer ele para cá. Ou se ele gosta de outra denominação, vamos lá, né? Mas que ele faça entender, mas que ele possa também conversar e compreender em conjunto de que a mudança tem que ser individualizada. Questão 468. Renunciam as suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício. Então, como escolher os nossos conselheiros? Então, a partir da renúncia, da oração, da mudança de hábito, da mudança de pensamentos, a gente afasta os espíritos menos bons, né? E a gente mantém sempre os bons espíritos. Na verdade, eles estão sempre do nosso lado, né? A gente, muitas das vezes, pela cegueira da raiva, da vaidade, a gente não enxerga, né? Mas Jesus está aqui do nosso lado. Deus, Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, quando encarnado na terra, Padre Germano, estão do nosso lado, nossos anjos guardiões. Mas a gente, na raiva, na vaidade, né? A gente não enxerga. Ou no vício, que muitas das vezes a gente perde a consciência por a gente estar de qualquer forma dentro de um vício, que a gente não consegue enxergar o lado bom, a gente não consegue enxergar a ajuda. Então quando a gente tem essa ajuda e a gente renuncia muitas dessas vaidades, dessas vicissitudes, a gente atrai os bons espíritos para nos apoiar. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Né? Praticando bem. Né? A gente pode praticar a caridade não apenas no meio material, mas através da oração, praticando bem, começando por si mesmo, né? A minha atitude, estou com raiva, estou chateado. Calma, vou respirar fundo, vou cantar Padre Germano, vou cantar luz para poder o bem começar dentro de mim e eu poder respirar e conversar com o outro que naquele momento me deixou chateado, né? Então, a partir dessa prática do bem, da oração, de uma leitura edificante, de uma música que nos enobrece, que nos acalma o espírito, é importante para que a gente possa se aproximar mais de Deus. O conhecimento da doutrina ou ensinamento espírita proporciona o entendimento dos fatos e maneira de como devemos reagir. É a resiliência, com discernimento e acreditar naquilo que tanto clamamos a Deus. Isto é fé, né? A doutrina espírita ela nos ensina né, que a gente sabe que depois da nossa vida como encarnado, a gente tem a vida espiritual, né? Que a vida continua, nós somos seres eternos. Então, quando a gente entende um pouco
a gente fica um pouco mais tranquilo na partida de um ente querido, né? Um pouco mais tranquilo de que a gente vai se encontrar. Como eu falei, nós somos seres humanos, estamos por experiências, a gente sente dor, a gente vai sentir saudade, né? Mas que a gente, estudando um pouquinho mais, tendo conhecimento da palavra de Deus, o que os ensinamentos do Espírito nos colocam, a gente ficar um pouco mais tranquilo. É permitido ficar em luto, né? Chorar, né? A gente ficar magoado, mas que a gente possa entender de que um dia a gente vai se encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Essa semana, uma sobrinha minha, fez uns 3 anos que ela desencarnou, e seus pais são evangélicos, né? E eu sempre desejo bom dia para minha prima, para a mãe dela. Eu falei, bom dia e tal, mas não me recordava desse encarne. E ela falou assim, hoje faz 3 anos que eu perdi a minha princesa, né, de 22 anos. Para a mãe, né, 22 anos é sempre bebê, né, 40 anos é sempre bebê. Então, logicamente eu não fui para ela e falar, né, da nossa doutrina, que é isso, né, porque seguimos o mesmo exemplo que é Jesus, temos Deus como nosso Pai, temos nossos anjos guardiões, mas assim, a cada um o seu estudo. Então eu procurei colocar uma palavra para ela de conforto, né? De que assim, as orações que ela faz diariamente chegam à sua filha, né? Chegam à nossa irmã de uma maneira ou de outra, porque Deus permite isso. Então que ela, como sábia no seu estudo, no seu ensinamento, sabe que Deus nunca nos desampara, né? Que ela sempre peça força e resiliência para aguentar mais um dia de falta, mas que no momento oportuno a gente vai se encontrar. Qual a forma de eu colocar para ela? Ela sabe que eu estudo a doutrina espírita, mas eu não sei como ela interpretou. Mas foram palavras boas, né? Sem querer impor o que eu estudo, porque eu também não sei se ela acredita em reencarnação, eu acredito. Mas ela acredita em uma vida após a morte, né? Mas a gente acredita em voltar à Terra, né? Voltar ao estado para que a gente possa ter uma experiência carnal novamente. Mas que são palavras de conforto e consolo. Então é muito importante respeitar o outro lado e saber em que momento a gente pode falar, né? Com calma, com serenidade, sem ser invasivo no seu estudo, no seu entendimento. Como também tem um amigo que ele não acredita em reencarnação, não acredita, mas ele adora filme que fala de reencarnação. Adora aquele desenho japonês anime que tem reencarnação. Aí eu, mas é ficção. Olha, ficção. Né, mas é a forma do povo ser contra o que ele acredita, né? Mas ele sabe em que eu acredito, né? Mas a cada Deus é seu tempo, porque o nosso estudo, né, o intuito da doutrina espírita é melhorar a nós mesmos, né? A gente não pode impor a nossa crença, a nossa fé em outra pessoa que não acredita ou que naquele momento não queira acreditar, porque no momento ou outro a verdade vai acontecer, né? Quando a gente partir do outro lado, lá do outro lado eu esqueci como é que é o outro lado. Quando eu desencarnar, eu vou descobrir de novo. Agora eu me lembrei. Né? Então assim, a cada um com o seu estudo, com a sua maturidade, né? Uns mais, outros menos, e a gente, importante é esse respeito. Nos ensinamentos espíritas, né? Como eu tinha tocado comigo no início, é a nossa crença na reencarnação e na existência de benfeitores espirituais. O fortalecimento da fé, que é tomar uma posse antecipada daquilo que pedimos a Deus, como está em Hebreus capítulo 11, o que é fé. A reforma íntima, que a gente tanto fala aqui, que é a nossa mudança, a mudança de atitudes e comportamentos que não definem quem somos, né? Que naquele momento a gente fica chateado, briga com A, com B, com C, fica desaforado, mas esse momento de desilusão, aquilo não define a gente é muito mais do que um momento de raiva, um momento de discussão, um momento de separação, né? A gente é muito melhor do que isso. Então, nessa reforma íntima, eu desejo que a nossa reforma, a nossa mudança de atitudes, de comportamentos, de palavras, mudança de leituras, mudança de lugares, mudança de músicas, mudança de conversas, tudo isso ajuda na nossa reforma íntima. É um desafio de cada dia, né? Eu sempre coloco isso, né? Eu estou aqui aprendendo com vocês, estamos aprendendo em conjunto, mas é um desafio diário, um pouquinho de cada vez. A gente, como aqui no livro que foi lido há pouco, né? Muitos de nós esperamos os milagres. Hoje eu vou sair daqui um santo. Não, a gente vai sair santo hoje daqui não, né? Mas é importante a gente ter essa mudança no dia a dia, né? E o milagre que a gente espera em Deus é a gente exatamente ter esse despertar da coragem, do discernimento, do equilíbrio, para que a gente possa fazer essa mudança dentro de nós. A resiliência, que é a habilidade de lidar com as frustrações,
tristeza e desafios. Não é controlar tudo, mas é saber lidar inclusive com aquilo que você não pode controlar. Isso foi uma frase do Haroldo Dutra Dias em janeiro de 2023, num dos seus estudos, né? Então, assim, a gente não pode controlar tudo, né? A ação do outro. Vou botar como o nosso colega lá no transporte público que pisa no pé. E ele pisou no pé por raiva, porque ele quis. Ou não, então a gente não pode controlar a atitude dele. Se a gente dá bom dia para alguém ali na rua, para o vizinho nem olha no seu rosto, é a atitude dele. Então, assim, dá graças a Deus e vida que segue, né? Então a gente não pode controlar o que o outro sente, como eu também não posso controlar o que naquele momento eu estou sentindo. Porque muitas vezes também alguém vem dar sorriso para mim, dá bom dia e eu não quero conversar. Então eu tenho um bom momento, mas o outro não tem culpa pela minha ignorância naquele instante. Então a gente tem que saber compreender o outro. Um dia de cada vez, sempre fala assim, nada como um dia após o outro, uma boa noite de sono, amanhã vai ser melhor. E eu já comentei isso quando começou o período da Covid, que a gente não sabia o que seria, e eu sempre queria acordar e pensar assim, amanhã vai ser melhor, amanhã um dia vai ser melhor, amanhã um dia vai ser melhor. Sempre ter um pensamento positivo, uma coisa melhor. E acabou ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e está no fim, acabou, não acabou, né? A gente ouve poucos casos, mas que é importante a gente pensar no dia a dia, como os nossos irmãos do Sul, como já foi dito, a esperança ali vai tardar. Vai demorar um pouquinho mais por causa das chuvas, mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder a fé. A caridade e indulgência para com os outros e a nós mesmos, né? A paciência, a caridade, o que o outro pode pensar, o que eu vou pensar. Então, qual a solução dos desafios? Será que a Casa Espírita hoje falou para vocês, falou para mim? Qual a solução que eu preciso dentro de mim, que eu preciso fazer? Então, a gente precisa se questionar, né? Se perguntar. A gente precisa se refazer, né? A gente precisa ser... tem a base na Bíblia de ser aquele vaso, né? Aquele barro que vem da mão do oleiro, que quando ele fica duro, resseca demais ao sol, ele quebra. Então a gente precisa se quebrar e pedir a Deus esse refazimento. A gente pede, Deus, me faça um vaso novo. Preciso ser um recipiente melhor para o teu azeite, para o teu óleo. E esse recipiente, esse azeite ou óleo é a fé, é a bondade. A gente precisa quebrar o nosso coração, quebrar o que tem dentro da gente de ruim, de negativo e se encher das coisas divinas, que é a fé, a caridade, o amor, a compaixão, a paciência, o discernimento. Isso a gente precisa fazer. Agir com sabedoria. A gente crê que Deus é acima de tudo e que está sempre do nosso lado. A mudança começa por mim. Esta é a minha responsabilidade. Primeiro meus pensamentos, logo serão as minhas atitudes. Então a gente sempre frisa, primeiramente os pensamentos. A gente tem um pensamento que está contrário, está negativo, vamos pensar melhor. E amanhã, quarta-feira, meu trabalho vai ser um dia péssimo, Vamos mudar, né? A partir de amanhã, meu dia vai ser desafiador, mas eu vou conseguir porque Deus Jesus do meu lado, Ele vai me ajudar. Então, que hoje saiamos com o pensamento de mudança e a vontade de nos transformarmos em melhores pessoas de modo constante e que Jesus nos conduza. A paz de Jesus. Muito obrigado.